Estamos começando então essa série de mensagens. Não é um texto bíblico, mas eu não duvido que tenha sido inspirado por Deus. Thomas Edison, acredito eu, inspirado por Deus, ele diz uma frase que se tornou um jargão tão importante em várias áreas das nossas vidas. Ele diz assim: tolo é aquele que espera resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. A Bíblia Joelma, ela traz muitas histórias de superação. Luciana, nós vamos encontrar nas Escrituras Sagradas muitas pessoas que tiveram suas vidas transformadas, que alcançaram resultados impressionantes, que viveram em algum momento dias difíceis e depois viveram dias extraordinários. Mas nós vamos entender que muitos deles, ou a grande parte deles, que estava com a sua vida e com a sua história corrompida, antes de viverem esse resultado, obrigado Márcio, extraordinário, eles precisaram viver um processo de mudança. A mudança de ações, a mudança de comportamento, a mudança de comportamento que gera mudanças nas decisões. E talvez hoje encontramos pessoas que estão cansadas do que estão vivendo, estão cansadas da frustração, estão cansadas dos resultados ruins, estão cansadas do desconforto, estão cansadas das perdas, dos fracassos. E algumas delas, Léo, se colocam a perguntar: o que eu preciso fazer para ter uma vida diferente? O que eu preciso fazer para romper? Como eu devo, Marcos, proceder para sair dessa mesmice, dessa rotina? O que tem que ser feito para parar de perder pelo menos? Não preciso ganhar, mas pelo menos parar de perder. Como sair dessa linha de fracasso? Pois eu vou dizer para vocês, baseado na história de um homem, e a série de mensagens vão ser de 4 semanas, de um homem que ele não saiu desse lugar de perda e fracasso, enquanto Maurício, ele não se permitiu viver um processo de mudança. E a mudança não é algo que vai vir de Deus, a mudança é algo que nós temos que escolher. Quer ter o seu casamento transformado? Comece a mudança por você. Quer sair da linha do fracasso nas finanças? Comece a mudança pelo seu comportamento financeiro. Quer ter uma mudança na sua relação com Deus, a sua vida espiritual, experimentar algo sobrenatural? Tem que mudar. E aqui não é um evangelho de autoajuda, não, é totalmente baseado naquilo que a própria palavra de Deus, que Ele vai manifestar. Muitos de nós, César, estamos enfrentando dias difíceis, estamos enfrentando situações desconfortáveis porque não paramos para avaliar onde estamos errando e principalmente o que precisamos fazer para a mudança. O personagem que Deus me deu como direção para nós estudarmos nessas 4 semanas chama-se Jacó. Jacó é um dos patriarcas. E é tão interessante que Jacó, ele tinha tudo para dar errado em alguma fase da vida dele, ele deu errado. Durante 20 anos ele viveu perdas, enganos, fracassos, situações desconfortáveis. 14 anos de uma situação muito mais intensa, até ele se permitir viver esse processo, onde Deus não vem levá-lo apenas à mudança do comportamento, mas ele tem que viver um processo de mudança na sua identidade. E nós começamos a mensagem nesse primeiro ciclo, ele diz exatamente sobre isso. Enquanto a nossa identidade não for tocada por Deus, nós não viveremos o processo de mudança. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos lá, Gênesis capítulo 25, verso 20, diz assim: era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou para mulher Rebeca, filha de Batuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, a sua mulher, então concebeu. Os filhos lutavam dentro dela, então disse: se é assim, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor, não tinha ecografia, não sabia por que tinha esse movimento dentro do ventre. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão em suas entranhas. Um povo será mais forte, o outro será, e o outro servirá, e o maior servirá ao menor. Cumprindo-se os dias para dar à luz, eis que gêmeos no seu ventre nasceram. Saiu primeiro um ruivo, todo como um vestido de pelo, por isso o chamaram de nome Esaú. Depois saiu seu irmão agarrado, sua mão ao calcanhar de Esaú, e por isso chamaram o seu nome de Jacó. E era Isaque de 60 anos quando gerou. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Obrigado, Jesus.
Obrigado porque podemos estar à sua presença, obrigado que podemos cultuá-lo, obrigado porque podemos entregar a nossa adoração, e obrigado, Deus, por ver o teu povo sedento a ouvir a sua voz. Que a tua palavra ela cumpra, Deus, o propósito para o qual já foi liberada, e que mais do que um ensino, mais do que conhecimento, que aquilo que for ministrado aos nossos corações nesta noite, possa nos levar, Senhor, a uma autoanálise, a um diagnóstico, e debaixo desse diagnóstico possamos viver um processo de mudança, de transformação, que o Senhor possa revelar exatamente quem nós somos, se ainda não sabemos, que a nossa verdadeira identidade, ela seja, Deus, compreendida nesta série, e que nós possamos, Deus, permitir que o Senhor, assim como conduziu Jacó a um processo de mudança, também viver a mudança. Talvez tenha homens e mulheres aqui, Senhor, que têm vivido dias difíceis. Talvez pessoas que já enfrentaram tantos fracassos, tantas perdas. Alguns que já estão até acostumados com a perda. Alguns que já aceitam a perda. Mas em nome de Jesus eu peço que o Senhor permita que a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus, entenda o que tem sido perda por conta da sua identidade corrompida, por conta, Senhor, das suas escolhas erradas, e se permitam ter uma mudança de identidade, de comportamento, de decisão, de vida. Que possamos começar a trilhar uma jornada para uma nova história que apenas o Senhor pode gerar para nós. É a minha oração em nome de Jesus. Que todo o desconforto, toda a agitação da alma, que toda a preocupação, que todo o ceticismo, que toda a incredulidade agora sejam neutralizados em o nome de Jesus. E que cada coração aqui se permita ser tocado pelo Senhor. É a minha oração em o nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Muito obrigado, Creibe. O objetivo dessa série, como eu falei, é nós fazermos uma avaliação. Quando comecei a entender a direção de Deus para essa série, baseado na história de Jacó e lendo um pouco sobre a vida dele, eu comecei a olhar para trás, Jefferson, e lembrar um pouco da minha história. Uma das coisas que no meu passado mais eu ouvia, quando estava perdido, totalmente corrompido na minha identidade, é que caráter não se muda. Depois do caráter formado, ele não tem transformação. Que o meu destino, ou eu era destinado, fadado a viver as consequências do meu caráter, viver as dores das minhas escolhas. E eu confesso para vocês que por muito tempo eu acreditei nisso. E por muito tempo eu não conseguia me posicionar em viver, Tiago, mudanças. Isso é fato, caráter, de identidade. Até que eu cheguei literalmente no fundo do poço. Literalmente eu perdi tudo. Literalmente eu passei pelos processos de humilhações, onde eu não tinha mais para onde correr. E um dia, sem saber para onde correr ou para quem correr, eu corri para Ele, para Deus. E Deus falou: o que os homens não podem mudar, eu posso mudar. Eu tinha 23 anos de idade quando eu comecei a viver esse processo. E posso dizer, sem sombra de dúvidas, e não por um conhecimento acadêmico, mas pelo empírico, pela experiência de vida, que, número 1, todo o caráter corrompido, toda a identidade corrompida vai trazer perdas. Vai trazer perdas, porque eu vivi isso. Número 2, todo o processo de mudança de caráter, de identidade é possível, mas não é do dia para a noite, é processual. A história que nós lemos aqui fala de Isaac, filho de Abraão, filho de uma promessa. A tradução do hebraico de Isaac, se fosse traduzir exatamente ao pé da letra, seria risada. A gente deixa mais bonito como ele ri. Em algumas traduções da Bíblia, nos contextos, eles chamam de o filho da alegria, mas na verdade é ele ri. Essa é a tradução. Por quê? Porque Abraão, quando gerou Isaac, ele tinha mais de 100 anos de idade, já não esperava mais ser pai. A sua mãe tinha mais de 80 anos. E Isaac, ele acaba enfrentando, Caine, a mesma dificuldade que o pai enfrentou, que a mãe enfrentou, quando Sara era estéril, e depois que gera Isaac, quando ele se casa, Rebeca também é estéril. E a Bíblia diz que ele precisou orar, ele precisou clamar a Deus, Dani. E Deus em algum momento ouve a sua oração, então lhe dá, e não lhe dá um filho só, mas nascem 2, Esaú e Jacó. O texto mesmo diz: nasceu primeiro Esaú, peludo, por isso foi dado o nome dele de Esaú. Depois vem para Edom, o Esaú exatamente pela tradução dele ter muitos pelos no corpo.
E quando nasce Jacó, o texto bíblico diz que ele nasce grudado no calcanhar do irmão. E o nome Jacó significa usurpador, aquele que quer o lugar do outro. Traduzimos para o português, um enganador. Desde criança ele recebe essa identidade. Eu fico imaginando como foi, Júnior, a vida de Jacó. Porque na escola, se ele fosse para a escola, não sei como era, mas brincando com os amiguinhos da região onde morava, a tenda ao lado, ele era chamado de enganador, não porque as pessoas queriam fazer bullying com ele, porque estavam fazendo piada com ele, mas simplesmente porque esse era o nome dele. Lá vem o enganador, corre aqui enganador. A mãe chamava ele de enganador, o pai chamava ele de enganador, os amigos chamavam ele de enganador, o irmão chamava ele de enganador. Essa foi a identidade que foi dada a ele. Era muito comum a pessoa receber o nome segundo aquilo que ele passou pelo processo do nascimento. O nascimento revelava muito essa identidade. Quando encontramos a história de Jacó, eu creio que todos conhecem, e se não conhecem eu vou resumir rapidamente. E quando encontramos a história de Jacó enganando o seu irmão, trocando injustamente o direito da primogenitura, o direito do irmão mais velho, por um prato de lentilha, depois mentindo para o próprio pai, colocando peles de animais no seu corpo e se passando pelo irmão, dizendo que era Esaú para ser abençoado. Na verdade, ele não estava fazendo algo que estava longe de quem ele era, porque a sua identidade sempre foi essa, aquele que quer o lugar do irmão. Eu imagino que talvez nos churrascos de família, algum tio sempre falava: ó, Esaú, cuidado que ele vai puxar seu tapete, esse aí quer te derrubar. Eu fico imaginando que a decisão que ele toma quando vai enganar o seu irmão por conta da fome do irmão que vem da caça, não tem o que comer, e o texto bíblico diz que ele vê Jacó cozinhando um guisado de lentilhas e falou: me dá um pouco dessa comida. E Jacó rejeita entregar a comida a ele e diz: não te dou, eu te vendo. Ele falou: qual o preço? Ele falou: o direito da primogenitura, seu irmão mais velho. Seu irmão mais velho dava alguns benefícios dentro da cultura. Qual eram os benefícios? Ele tinha direito à metade da herança toda, por mais que eles fossem gêmeos, então só dividiria em dois. O irmão mais velho ficava com a metade, os outros irmãos com a outra metade dividiam, mas ali era em dois. Porém, no caso de Jacó e Esaú, não era apenas o direito à herança, não era apenas a riqueza, não era apenas a ter mais bens, era o direito da autoridade sobre a família, era a bênção, a continuidade da promessa que Deus tinha dado a Abraão. Jacó, ele queria fazer parte daquilo, mas não tinha o direito. Pastor, mas o próprio Deus diz que o mais velho serviria o mais novo, mas Deus iria fazer, ele não precisava fazer. O problema é que ele tinha uma identidade. O problema é que ele tinha uma natureza. E todas as decisões dele, Márcia, eram definidas pela sua natureza. Hoje, Liz, nós não recebemos o nome pela forma que nascemos. Não recebemos o nome pelas escolhas que fizemos quando criança. Mas nós também definimos identidade. Se o seu nome fosse dado segundo a sua natureza, como você seria chamado? Se o seu nome fosse dado segundo os seus pecados, porque a natureza humana fala de pecado, como você seria conhecido? Não é questão de apelido, é questão de identidade. Você pode ter o seu nome hoje no seu RG, a sua identidade definida no seu RG, mas existe uma identidade no mundo espiritual a qual nós somos conhecidas pelo céu e pelo inferno. E sabe como nós entendemos se a nossa identidade está corrompida ou não? Se a nossa natureza ela está comprometida ou não? Pelos resultados que nós estamos tendo. Perdão. Quais são os resultados que você tem? Sejam eles financeiros, profissionais, sentimentais, relacionais, espirituais, ministeriais. Quem é você? Como os demônios te chamam? Como o céu te vê? Qual é a sua natureza? Mimado? Imaturo? Mentiroso? Enganador? Manipuladora? Mandona? Quem somos? Muitas vezes nós estamos tão preocupados em definir a identidade do outro, em dar um rótulo para o outro, sem pararmos para avaliar quem nós somos. Quem está me entendendo? Diga amém. Sem avaliar quem nós somos. E hoje, Gabriel, Deus nos leva, e essa série tem esse objetivo, nos provoca a fazermos uma avaliação de fato quem nós somos. Como somos vistos no mundo espiritual? Imorais? Enganadores? Quem somos?
Está na hora de nós tirarmos, com todo amor e carinho eu digo isso, coloque amor nas minhas palavras, mas está na hora de nós tirarmos as nossas máscaras, tirarmos aquilo que nós estamos apresentando para as pessoas, tirarmos uma identidade mentirosa e começarmos a reavaliar quem somos de fato, porque enquanto nós não conseguirmos parar e avaliar quem nós somos, nós não vamos viver o processo de mudança. Em Gênesis 32, quando Jacó está voltando do seu processo de mudança, Filipe, Deus levou 20 anos para levar ele a um processo de mudança. 20 anos. Por isso que eu falei que a mudança, Maurício, não acontece do dia para a noite. 20 anos foi no caso de Jacó. Na minha vida o processo mais intenso, pelo menos 3 anos. Quando ele está voltando do seu processo, depois que Deus termina de tratar com ele, durante as semanas nós vamos entender um pouco mais isso, com bastante profundidade. Depois que Deus trata com ele, a Bíblia diz que ele está voltando com a sua família numa direção de Deus. Por quê? Porque o irmão de Jacó, para aquele que não sabe, Esaú, depois de enganado e roubado, ele decide: eu vou matar meu irmão. A mãe que ajuda ele a enganar o pai e mentir para o pai diz assim: foge que teu irmão vai te matar. Vai para a casa do meu irmão e fica um tempo lá. Sabe qual foi o tempo que ele ficou lá? 20 anos. 20 anos experimentando do veneno que ele mesmo tinha destilado contra o irmão. Ele mentiu, lá mentiram para ele. Ele enganou, lá enganaram ele. Ele roubou, lá roubaram ele. A Bíblia diz: tudo que o homem plantar, isso também vai. Tem gente que olha e às vezes diz assim: eu não sei por que eu estou enfrentando isso. Eu não sei por que toda essa humilhação. Eu não sei por que todas essas perdas. Eu não sei por que todo esse fracasso. Ei, com muito amor eu te falo, provavelmente sejam apenas frutos das suas sementes, por causa da nossa identidade. Gênesis 32 fala que Jacó, ele está voltando. Ele atravessa as mulheres, as crianças, as bagagens, ele fica por último. E quando ele vai atravessar o Val de Jaboque, que é um riacho na verdade, que dividia ali um território, a Bíblia diz que um anjo aparece da frente dele, e ele luta com esse anjo. Na verdade ali é uma teofania, é uma luta entre aspas que ele tem com Deus, porque Deus não vai lutar com homens. Mas Deus estava ali segurando ele, porque Deus queria fazer algo. E eu imagino que ele está desesperado, Joelma, com aquela situação. E ele então entra num processo de luta. Não é uma luta num primeiro momento porque ele queria ver a bênção, talvez ele não tinha entendido que era Deus, mas uma luta para fugir daquela situação. E algo me chama a atenção no capítulo 32, que Deus pergunta para ele: quem é você? E é aqui que eu quero chegar. E quando Deus pergunta para ele: quem é você? Ele precisa falar para Deus qual é a sua identidade, quem ele era, o que ele tinha feito até aquele momento. E ele tem que dizer para Deus: eu sou um enganador. Se Deus hoje olhar para você e perguntar quem é você, você tem coragem para dizer para Deus quem de fato você é? Qual é a sua verdadeira natureza? Quantos de nós teríamos coragem de olhar para Deus? Porque Deus sabe quem somos, Deus sabia quem ele era. Deus não estava perdido falando assim: eu estou procurando um cara, deixa eu ver se é você. Qual o seu nome? Não. Deus queria saber se ele reconhecia quem ele era, ou se pelo menos ele tinha coragem de revelar quem ele era. E ele teve, ele diz: eu sou o enganador. Eu sou aquele que tentou tomar o lugar do irmão. Eu sou um injusto, um ladrão. A partir do momento que ele reconhece isso, a partir do momento que ele revela de fato quem ele era, depois de todo um processo de confronto, Deus diz: não será mais. Eu mudo o seu nome. Não se chama mais Jacó, agora será chamado de Israel, o homem que tem o poder de Deus. Olha que coisa linda. O cara sai de mentiroso enganador para aquele que tem o poder de Deus. Diga assim comigo: Deus muda identidades. A psicologia pode não conseguir, a psiquiatria pode não conseguir, a terapia pode não conseguir, o pastor com certeza não consegue, mas Deus pode, amém, queridos? Porém, ele precisou 20 anos para viver esse processo. 20 anos. 20 anos um processo de mudança, um processo de transformação. 20 anos um processo de confronto. A identidade dele estava totalmente corrompida. Eu fico imaginando que a identidade dele não se corrompe quando ele engana o irmão. Ele vem todo esse processo de construção, porque nós somos construídos da forma que chegamos.
O mentiroso não se torna mentiroso simplesmente porque ele tem uma genética de um pai mentiroso, de uma mãe mentirosa, mas é um comportamento que vai sendo construído e ele vai aceitando. O imoral não se torna imoral de uma hora para outra, porque em algum momento ele se sentiu carente nessa área. Não, a imoralidade ela vem sendo construída dia após dia. O manipulador não se torna um manipulador em algum momento quando ele tem 50 anos, ele tem uma construção. A minha e a sua identidade foi construída quando ainda éramos crianças. A nossa construção tem a ver com as experiências de vida. As nossas experiências de vida geram crenças, as nossas crenças geram caráter, e o nosso caráter gera comportamento. Quem eu e você nos tornamos? Enquanto nós não pararmos, Fábio, para fazermos essa avaliação, enquanto nós não pararmos para reconhecer a nossa identidade, vamos continuar perdendo. Sabe qual que é o maior problema hoje do ser humano, inclusive dentro da igreja? Não reconhecer os seus erros. Ele não reconhece. Não reconhecer suas falhas, não reconhecer suas debilidades. É mais fácil colocar na conta do diabo. Não, é a coisa do diabo. É mais fácil colocar na conta da falta de sorte, Carol. Não, a perda é só falta de sorte. Será que todas as perdas que nós estamos enfrentando é falta de sorte? Será que todos os fracassos que nós estamos enfrentando é ataque do inferno? Ou será que tem a ver com quem nós somos? Qual é a minha identidade? Qual é a sua identidade? O que estamos nos tornando? E o pior é o que estamos tornando os nossos filhos. Porque muitos de nós somos frutos do ambiente que crescemos com os nossos pais, e estamos gerando filhos iguais. Hoje, você não tem que pensar em ser íntegro simplesmente por causa do que a sociedade te procura. Hoje, André, nós temos que buscar ser íntegros por causa do que estamos gerando na vida dos nossos filhos. Já cansei de dentro da sala de aconselhamento encontrar pessoas que estão encalacradas, escravizadas pela imoralidade, que viveram adultérios, traições, enganos, escravos do pecado nessa área. Sabe onde eles começaram? Com 8, 9 anos de idade dentro de casa. Sabe quem foi o primeiro a ativá-los? Muitas vezes o pai, que ia dormir, deixava o histórico no computador para o filho abrir, e ali despertou. A ausência, os próprios abusos morais vão gerando identidades, e as identidades, ou a identidade gerada, traz resultados ou consequências. Quais foram as perdas que Jacó enfrentou? Eu não sei se eu estou sendo, eu parto da ideia que todo mundo conhece a história de Jacó, e estou resumindo demais. Estou resumindo demais ou tá bom a linha do jeito que eu estou? Tá bom assim? Não preciso entrar muito no detalhe? Posso continuar assim? Amém ou não amém? Tá, então vou continuar aqui. Quais foram as perdas de Jacó? Uma das principais coisas que Jacó perdeu foi a sua casa. O cara perdeu o seu lar, o seu conforto. Segunda coisa que ele perdeu, o cuidado e a proteção da mãe. Ele era literalmente o filho da mamãe. O texto bíblico diz que o pai amava Esaú, porque ele lhe trazia caças, e a mãe amava Jacó, porque ele ficava em casa, ele era o menino da casa. O cara perdeu o cuidado da mãe. Ele perdeu a família. Ele perdeu o mimo. Ele perdeu a boa comida, a boa roupa. O pai era rico. Abraão deixou muitas riquezas para Isaac, muitas riquezas. Por mais que eles fossem beduínos, ou seja, moravam em tendas, nômades, eles tinham muito mesmo. E de uma hora para outra ele perdeu tudo isso. Por conta do quê? Por conta de uma identidade corrompida, Marcos. Nós podemos nos apresentar de várias formas, nós podemos usar personagens, nós podemos falar, revelar, mostrarmos um status, mas no fundo, o que define os nossos resultados, o nosso destino, é a nossa identidade. Quem eu e você somos? Eu me coloco no caminho só para a gente poder trabalhar. Às vezes nós pensamos que nos apresentamos de um jeito e as pessoas já nos veem de outro. Porém, mais do que as pessoas, Ricardo, como Deus nos vê, como o inferno te vê.
Sabe por que muitas vezes levamos tantas pancadas e parece que é sempre na mesma área? Porque o inferno sabe quais são as nossas fraquezas. Quem está me entendendo, diga amém. Ele sabe quais são as nossas fraquezas. Ele sabe exatamente onde nós falhamos. Então quando ele olha para o imoral, ele não vai chamar pelo seu nome. Ele diz: leve pornografia para o imoral, porque a tua identidade dentro do inferno já é imoralidade. Dê oportunidade da injustiça para aquele que é injusto. Deixe roubar o ladrão. Deixa mentir o mentiroso. Deixa manipular a manipuladora. Deixa viver do jeito que está. Por quê? Porque é exatamente isso que ele é. Você só dá a oportunidade, o inferno dizendo, você só dá a oportunidade para aquilo que ele já é. A identidade já está ali definida. E quanto mais nós andamos dentro da nossa identidade, mais nós perdemos, mais nós fracassamos. Porém, eu entendo que Deus, ele prepara isso exatamente no final de ano, nos confrontando e nos provocando a um processo de escolha em querer viver algo novo, viver uma jornada nova, viver o processo de mudança. E a mudança, Eric, não depende de Deus, a mudança depende de nós, é uma escolha que nós temos que fazer. Entenda uma coisa: ou você escolhe mudar, ou você vai ser expulso para a zona da mudança. Jacó com certeza teve oportunidades, Moacir, para viver um processo de mudança no seu comportamento, para viver um processo de mudança na sua identidade, a viver um processo de mudança naquilo que ele tinha se tornado por conta de como ele nasceu, mas ele não se permitiu. Então em algum momento, uma escolha errada que ele fez, uma decisão errada, pastor Cláudio, que ele fez, expulsou ele de casa, e agora ele é levado por Deus a um processo, e esse processo é doloroso. Como que Deus vai nos tratar a nossa identidade? Nós vamos experimentar daquilo que nós mesmos fazemos. A Bíblia diz que ele teve que fugir de casa. Ele não tinha algo para fazer de travesseiro. A Bíblia diz que ele tem que dormir com a cabeça numa pedra. Inclusive ele tem uma experiência com Deus. Eu vejo Deus conduzindo ele àquele processo, Deus acompanhando ele àquele processo. Agradeço a Deus porque na minha vida não foi diferente. Os momentos mais difíceis e desconfortáveis que eu vivi na minha história foram os momentos onde Deus me levou para um processo de mudança, onde Deus falou: agora sim eu vou agir em você, só que vai doer. Quando ele chegou na casa do tio Labão, você provavelmente conhece a história. A Bíblia diz que ele se apaixonou por uma das suas primas, Raquel. E ele chega para o tio e diz assim: tio, o que eu preciso fazer para casar com ela? Ele falou: tem que ter um dote, tem que me pagar. Ele falou: mas eu não tenho. Ele falou: bom, é melhor dar em casamento para a família do que um estranho. Eu permito que você case com ela se você me der um dote de trabalho. Trabalha 7 anos para mim, e depois de 7 anos você tem o direito de casar com ela. A Bíblia diz que ele trabalhou 7 anos como se fossem 7 dias. Quando o cara está apaixonado, ele não vê as coisas passarem, né, Anderson? Eita glória! No dia da noite de núpcias, arruma a noiva, põe véu, não pode ver, sabe, toda aquela situação, não pode ver a noiva. Na penumbra, luzes de lamparinas, ele se casa e ele vai para a noite de núpcias. A Bíblia diz que quando ele acorda no outro dia, quem estava ao lado dele? Não era Raquel, era Lia, a irmã mais velha. Sabe o que aconteceu com o enganador? Ele foi enganado. Sabe o que acontece com o mentiroso? Mentem para ele. Sabe o que acontece com o injusto? Ele vive injustiças. Sabe o que acontece com o manipulador? Ele vai ser manipulado. Sabe o que acontece com o agressivo? Ele vai ser agredido. Sempre vai ser assim. A Bíblia diz: tudo que o homem plantar, esse também vai. Não tem como fugir disso. Jesus, ele disse: com a mesma medida que você pesar, os outros vão pesar você. Então tem pessoas que acham que estão escondendo os seus pecados, os seus erros, suas traições, suas mentiras, suas injustiças, seus enganos. Ei, o nosso passado nos encontra. Ele sempre vai nos encontrar. Porque a Bíblia diz: Deus não se zomba. Em algumas versões diz: Ele não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, ele colhe. Por que nós ensinamos, falamos, pregamos tanto o processo da mudança, Roque? Por que nós trabalhamos muito no caminho de volta? Volta e resolve o seu passado. Traz luz para os seus erros. Traz luz para as suas falhas. Por que a gente trabalha muito isso? Não é que a gente quer trazer treta para os relacionamentos.
Não é que a gente quer trazer problema para os casamentos, não é que a gente quer trazer humilhação e vergonha para a pessoa que cometeu o erro, é porque não tem como, enquanto nós não voltamos, não fazemos o caminho de volta para corrigir a nossa história nós continuaremos sendo perseguidos pelas sementes que nós plantamos. Quem está me entendendo, diga amém. Enquanto nós não arrumamos a injustiça, continuamos sendo injustiçados. Enquanto não arrumamos a mentira, continuaremos vivendo a mentira e mentindo, as pessoas continuarão mentindo para nós. Enquanto não arrumarmos o adultério continua vigente. Enquanto não arrumarmos a manipulação continua visitando a nossa vida. Foi exatamente assim. E o processo que Deus trata com Jacó não foi um processo de levá-lo para um mosteiro, fazer com que ele lesse toda a Torá, as escrituras, fazer com que ele tivesse experiência sobrenatural. Não, foi na pancada. Deus trata o caráter e a identidade de Jacó exatamente naquilo que ele fez. Quando ele viu que tinha casado com a mulher errada, e o enganador, aquele que na sua certidão de casamento tinha enganador de Israel, filho de Abraão, não tinha Israel ainda, né? Então o nome vem depois, dos hebreus. Quando ele vai reclamar, se fosse um processo jurídico, o processo jurídico diria: o enganador reclama porque foi enganado. Parece até uma piada, Ricardo, mas é uma verdade. Aí o tio fala para ele: Jacó, é que a gente não casa mais velha antes de casar mais nova. Então vamos fazer o seguinte: trabalha mais 7 anos e eu te dou Raquel. O cara tem que casar com a mulher que ele não amou, e agora para casar com a mulher que ele amava, ele tem que trabalhar mais 7 anos. 14 anos sendo injustiçado. A fatura foi alta. Eu particularmente fico imaginando esses 14 anos Rafael de Jacó trabalhando, e ele talvez todos os dias pensava: onde eu me meti? Talvez ele lembrando da cena dele sendo injusto com o seu irmão e falando: tudo por causa de um prato de lentilhas. Talvez ele avaliando toda aquela situação e dizendo assim: se eu não tivesse mentido para o meu pai, olha o preço. Longe de casa, longe do pai, longe da mãe, longe do irmão, longe do conforto, longe de tudo. Porque essa era a consequência da sua identidade. Sabe qual é o nosso problema? Com todo amor e carinho, estou sendo muito duro? Não, porque eu chego aqui, qualquer coisa que eu falo, o povo chia. Se a pastora sobe e bate, todo mundo bate mais, bate. Eu não, né? Se eu falar qualquer coisa, o povo já fica nervoso. Estou brincando, não sei se ficam, ninguém me fala, mas pela cara de alguns ficam nervosos. Sabe qual que é o nosso problema? Quando falamos da nossa identidade, a nossa identidade ela grita tanto, a nossa natureza, Rodrigo, ela grita tanto, que quando nós vamos, Maurício, agir segundo a nossa natureza, nós não prestamos atenção no comportamento, agimos no impulso. E sabe quando descobrimos que erramos, Nerlei? Só depois que fizemos, quando chega a consequência. Quando o casamento está destruído, quando a esposa diz: vai embora, não quero mais você aqui, não te aguento mais. Quando a vida financeira vira um caos, quando as pessoas fecham as portas na cara, e aí você para e fala assim: o que eu fiz? Eu acredito que foi isso que aconteceu com Jacó. Tudo que ele fez voltou para ele, e não voltou numa condição normal. A Bíblia diz: tudo que o homem plantar, esse também vai colher. O que quer dizer isso? Que você planta um pouquinho de semente e colhe um monte de frutos. Quando nós falamos de colher bons frutos, quando nós falamos de colher frutos doces, é maravilhoso colher bastante, sim ou não? E quando falamos de colher frutos amargos, é bom colher? Não, a gente quer que a colheita mirre. Podia dar uma tempestade e levar tudo, pois não é que a tempestade nunca leva fruto ruim? Parece que esse sempre vem com mais abundância. Quem já viveu isso? Fala: rapaz, pelo amor de Deus, não acaba nunca essa colheita. Às vezes nós aconselhamos algumas pessoas e o cara fala assim: eu não sei por que eu estou enfrentando isso. Sabe o que é, Creibe? Ele ainda está colhendo 1, 2, 3, 4, 5 anos do que ele viveu. Ele já não aguenta mais aquela colheita, mas faz parte da sua cultura, faz parte do seu processo. E enquanto ele não se posicionar, ele não para
de colher o amargo. Jacó, ele trabalhou 14 anos pelas mulheres. Depois de 14 anos ele volta para o tio e fala: então, tiozão, e agora? O tio falou: não, agora que você já trabalhou, já vi que você é trabalhador, onde você coloca a mão prospera, então agora eu vou te fazer uma proposta. Você trabalha para mim, você não tem nada, porque tudo que você tem, você já me pagou. Então agora você vai trabalhar para mim, e nós vamos trabalhar metade, meio a meio, 50-50. E aquilo que você fizer, metade é teu e metade é meu. Ele falou: justo. E ele foi trabalhar. Sabe o que o tio fez com ele? Enganou de novo. Ele fica 20 anos, na verdade dá 21 anos, porque ele trabalha mais 7 anos, e mais 7 anos ele vai sendo enganado, roubado, ludibriado, e ele continua vivendo as consequências. Até que depois de 20 anos Deus fala assim: já deu, acabou seu processo. Eu creio que nesses 20 anos ele já estava humilhado, nesses 20 anos ele já estava tratado, nesses 20 anos ele já estava confrontado, nesses 20 anos a ficha dele já tinha caído, a identidade dele já tinha sido revelada. Então depois de 20 anos a Bíblia diz que um dia Deus aparece para ele e falou: volta para casa, está na hora de você arrumar com seu irmão. Opa, de novo. Nada se resolve enquanto não fizermos o caminho de volta. Tem pessoas que dizem assim: eu não sei por que a minha vida até agora não mudou. Jacó ficou 20 anos, Edna, sendo enganado pelo seu tio. Por quê? Porque ele ainda precisava fazer o caminho de volta. Mas olha o tanto de situações que aconteceram, Iva. Olha quantos fracassos ele viveu. Pois ele teve que fazer o caminho de volta. Deus falou: pega o que você tem e volta. Ele fica morrendo de medo. Ele falou: se meu irmão me matar. Tanto que quando ele está voltando, quem que ele coloca primeiro? Os servos. Ele falou: se o cara estiver muito nervoso, ele mata os servos. Depois ele coloca quem? Ele coloca as servas, as mulheres que ele teve filhas, concubinas. Depois ele coloca a Lia, aquela que ele não amava. Ele falou: se o cara ainda estiver nervoso, ele mata aquela. E ele fica por último com Raquel, José. Ele fica por último. Ele deixa esse por último. Ele falou: esse eu vou proteger. Porque ele ainda tinha dúvida se Esaú já tinha perdoado ele. Porque ele ainda tinha dificuldade em confiar em Deus. Quando Deus falou volta, é porque Deus já tinha resolvido tudo, amém, queridos? Mas ele precisava voltar. Eu encerro com isso. A minha plaquinha já levantou, tempo esgotado. Eu encerro com isso. Isso foram 20 anos para Deus tratar a identidade, o caráter corrompido, quem ele era. 20 anos. E no final de 20 anos, Deus diz: você precisa voltar, tem que arrumar. E essa mensagem hoje, ela vem para pessoas que já não aguentam mais perder, que não aguentam mais o fracasso, não aguentam a porta fechada. E Deus está perguntando para você, ou Deus está dizendo: você tem que voltar, traga luz. Eu sei que tem algumas pessoas, quando fala esse negócio de trazer luz, de confessar, arrepia, o cara tem vontade de ir embora. Não vou pedir para levantar a mão, para não ficar desconfortável, mas eu sei que tem, porque teve gente que já me procurou e falou: pastor, pelo amor do amor, muda essas mensagens. Se não mudar, eu vou parar de vir na igreja, pastor. Cada vez que você prega, parece que você está pregando para mim. E alguns é ruim, porque a gente conhece a história do aconselhamento. Fala: meu irmão, eu não preparo mensagem baseado na sua vida. São 1.200 membros, você não é um tão especial assim não. E o que eu tenho que falar para você, eu falo para você. Se hoje Deus está ministrando, é porque Ele está falando, amém, queridos? Arruma, está na hora de arrumar. Teve situações na minha vida, gente, que passaram-se 30 anos, 28 anos. Às vezes parecem coisas tão bobas, mas a gente não rompe por causa disso. Eu lembro que agora na época da pandemia, eu estava fazendo um devocional, e no meio do meu devocional eu lembrei de um negócio. Eu lembrei que quando eu tinha 14 para 15 anos de idade, um dia eu fui na casa de um amigo, a mãe dele vendia roupas de Santa Catarina, e ele me mostrou uma camiseta de gola alta, manga longa, na época era moda, inclusive junto com a calça centropeito, cós alto assim, e um Adidas falso, né? Era um fake. Eu não tinha nem a calça, nem o Adidas e nem a camisa. Mas ele falou: cara, não quer comprar essa camisa? Gostei da camisa, achei bonito, mas não tinha dinheiro. Quebrado. O pai tinha menos ainda. E eu falei, eu experimentei e falei: não tenho condições. E se meu amigo, a gente ia sair, ele falou: vou tomar um banho. Quando ele foi tomar um banho, o que eu fiz? Peguei a camisa e enfiei debaixo da roupa. Falei para Alecão, Alex o nome dele. Falei: Alex, vou em casa e já vem aí. Fui em casa, larguei a camisa, voltei, a gente saiu. Depois de umas 2 semanas ele me viu com a camisa. A camisa não, minha mãe me deu. É claro que era amigo, graças a Deus era amigo.
Gente, eu tinha 14 para 15 anos. Agora, 2022, início de 2022, um dia eu estava fazendo meu devocional. O que eu lembrei? Da camisa. Eu lembrei da camisa. Aquela camisa que eu roubei. Falei, Deus vai lembrar de umas coisas assim tão antigas, que Deus nostálgico que o Senhor é. Lembrei daquela, não, a camisa, era uma camiseta. E eu falei, Deus, o Senhor me trouxe essa memória, o que é? E o Espírito Santo falou aqui no meu espírito, Fernanda, você tem que consertar isso. Eu falei, mas eu vou achar essa mulher onde? Perdi o contato com o amigo. O nome da mãe dele eu nem imaginava. Procurei nas redes sociais. O nome dela era um nome incomum, mas eu só lembrava o apelido. Coloquei, não achei. Eu lembro que eu fiquei, de coração, eu fiquei uma semana procurando ela, procurando conhecidos, não achei. E um dia no meu devocional, uma semana depois, eu volto para o meu devocional e lembro de novo da maldita da camisa que eu roubei. Eu falei, é para arrumar mesmo. Eu falei, Deus, ok, eu tenho que arrumar, mas eu não sei onde é que a mulher está. Eu falei, Deus, se eu tenho que arrumar com essa mulher, coloca ela no meu caminho. Coloca ela no meu caminho. Gente, deu alguns dias, eu não lembro exatamente. Eu não tenho hábito de abrir Messenger de Facebook. Eu não tenho hábito nem de abrir o WhatsApp direito, né? Muito menos o Messenger, não dá tempo. Mas era época de pandemia, a gente estava meio calmo a agenda, e eu vi que tinha um número assim, 43 vermelhinho no canto do Facebook, eram 43 mensagens do Messenger. Eu abri. Qual era a minha primeira mensagem? Estava lá o nome da mulher, um nome diferente. Falei, rapaz, que nome é esse? Abri, quem era? A mãe do amigo mandou uma mensagem para mim no Facebook. Fala para mim que um negócio desse não é Deus. Meu irmão, meu pecado me achou. Ele me achou. Eu falei, Deus, ela vai me cobrar a camisa, ela vai me cobrar a camisa, ela vai me cobrar a camisa. Eu abri a mensagem, ela mandou um áudio. Nossa, Márcio, por um acaso o Facebook sugeriu a sua amizade com você, e eu vi que você hoje é pastor. Que coisa mais linda, estou vendo as fotos da sua igreja. Que coisa mais maravilhosa ver o que Deus está fazendo. Márcio, quero te pedir uma coisa. Por favor, procura meu filho, leva ele para a tua igreja. Eu falei, opa, não é a camisa, graças a Deus. Mas se Deus trouxe a mulher, gente, eu tenho que arrumar. E aí a parte mais difícil é a parte que você tem que consertar. Eu falei, e agora, faço ou não faço? O que eu falo? O que eu vou fazer? A mulher está falando do meu ministério, a mulher está falando da igreja, e eu vou jogar um balde de água fria. Eu falei, então, sabe o que é? Eu roubei você. O que eu vou fazer? Falei, mas Deus, eu falei para Deus trazer, Deus trouxe. Eu mandei uma mensagem de áudio para ela, olá minha amada, tudo bem com você? Nossa, que bom. Falei, ó, a tua resposta, a tua mensagem aqui é resposta de oração. Ela respondeu, por quê? Falei, então, quando eu tinha 14 para 15 anos, lembra quando você vendia roupa de Santa Catarina? Eu roubei uma camisa do seu enxoval aí, das suas vendas. Ela falou, sério? Tipo assim, que frustração. Eu falei, há um mês atrás Deus me lembrou isso, e eu de coração estou te procurando há todo esse tempo para consertar. Me passa teu Pix, já tem até um valor aqui que o Espírito colocou no meu coração, para eu poder te devolver isso. Ela falou, imagina, você era uma criança. Eu falei, era uma criança ladra. Roubei. Era uma criança bandida. Eu tenho que arrumar esse negócio. Vocês riem porque não é vocês, né? Se fosse vocês, você não está rindo, não. Eu falei, eu quero arrumar. Ela falou, não precisa arrumar. Eu falei, mas eu faço questão. Ela falou, você quer arrumar? Eu falei, quero. Ela falou, então faça uma coisa. Fale de Jesus para o meu filho que você pagou a camisa. Ou camisa barata. Ela me liberou. Quem está entendendo, diga amém. Mas o processo eu vivi. Depois disso, nunca mais encontrei a mulher. Nunca mais recebi uma mensagem dela. O ano passado, o esposo dela morreu. Eu vi nas redes sociais. Fui no velório. Encontrei meu amigo lá. Encontrei vários amigos da infância. Abracei todo mundo e não consegui abraçar a mulher. Porque eu queria abraçar e pedir perdão pessoalmente. Por quê? Porque o passado foi resolvido. Quase 30 anos depois, Deus me trouxe luz para me envergonhar? Não, para arrumar. Talvez tinham coisas que não estavam acontecendo na minha vida, situações que não estavam rompendo por causa disso. Situações de roubo, de injustiças, de engano, de traições, de mentiras, elas ficam vigentes até você arrumar. Quem está me entendendo, diga amém.
Jacó, ele só viveu o processo da mudança e da transformação plena na sua vida quando ele se permitiu viver o processo. E coloque de pé por